Esse aqui é o meu Crossup TSI ano 2018 e nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês tudo que se passou na utilização desse carro durante 7 anos e 180 mil quilômetros rodados para você que é entusiasta do modelo ou deseja comprar um, ficar ligado no que você tem que se atentar, porque esse carro aqui tem pontos muito positivos, mas tem alguns pontos negativos que se você não procurar saber, você pode se arrepender da compra. Salve, salve, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Ismael Thiago e aqui nesse canal a gente está para falar sobre histórias, sobre projetos e falar sobre carros. E hoje eu vou falar desse carro que para mim foi um dos melhores projetos que a Volkswagen já fez, porque nesse aqui ele acertou assim de verdade por pontos que eu já vou falar com você no vídeo à frente. E é muito engraçado que eu estou fazendo o primeiro vídeo com ele aqui para o meu canal do YouTube e vai ser o primeiro e o último, porque eu estou saindo daqui a 1 hora para comprar um carro 0 km que custa 3 vezes o valor dele da FIP e ainda assim eu estou um pouco, não vou dizer chateado, mas o que eu queria de verdade era adquirir esse novo carro e não me desfazer dele. Mas não porque eu não gosto de me desfazer dos meus carros, mas é porque esse carro aqui, realmente assim, para começar esse vídeo eu posso dizer que esse aqui não me deu trabalho. Normalmente carros, ainda mais para gente que gosta de carro e utiliza ele bastante, esse carro é um ano 2018, só que esse carro ficou 1 ano parado e esse carro tem 180 mil quilômetros rodados. E assim, com esse carro, eu particularmente nunca tive problema nenhum. Muito pelo contrário, foi um carro que sempre me entregou muito mais do que eu esperava quando a gente fez a aquisição dele em 2017, no final de 2017 para 2018. Tanto que eu estou pegando um novo carro agora em final de 2025 para 2026. E esse carro realmente ele me entregou muito mais do que eu esperava. E quais são esses pontos? A princípio a gente tem que falar um ponto fortíssimo do modelo TSI no Up é a entrega de peso-potência. Eu não posso nem falar de potência porque vai parecer que eu estou falando de um super esportivo, quando na verdade está falando de um carro 1.0 turbo com 105 cavalos, mas que nessa plataforma aqui e câmbio manual é um carro que entrega muita velocidade ligeira. Está falando de um carro que pesa menos de 1000 quilos com um motor 1.0 turbo. Claro, todas as expectativas que eu vou passar para vocês são as expectativas do carro original. Eu nunca fiz modificação nesse carro, até porque esse carro era de uso familiar. Tanto eu quanto a minha esposa utilizava. E a gente sabe que fazer modificações, pipe, intake, aí já tem que fazer o escape, dependendo tem que passar para o álcool. Existe uma série de modificações que você pode fazer que para quem não é muito fã acaba se tornando um problema. Então esse carro ele sempre foi original desde 0 km. Então um ponto que chama muita atenção para um carro de uso de perímetro urbano é um carro muito ágil, muito rápido. Lembrando, esse aqui é câmbio manual. Um segundo fator que é muito interessante nesse carro, que também me fez gostar muito desse carro, é a manutenção, o valor de manutenção. Esse carro sempre foi óleo, filtro, óleo, filtro. E aí quando lembrava um filtro de ar, não, beleza, quando fez o filtro de ar, então bota o filtro de combustível também.
eu não tive problemas recorrentes, como se eu até costumo utilizar esse termo, né, calcanhar de Aquiles, que todo carro tem um problema crônico ali. Com esse carro eu rodei 180 mil quilômetros e não tive problema nenhum. E lembrando, esse carro rodou 180 mil quilômetros de 2018 até 2025, sendo que em 2021 ele ficou parado porque eu e minha esposa moramos na Amazônia e aí a gente não levou ele. Então 1 ano ele ficou parado. Se ele tivesse funcionado em 2021, eu acredito que hoje ele teria mais de 200 mil quilômetros. De todo esse tempo de trajeto com esse carro, a manutenção mais cara que eu tive com ele foi só a troca da suspensão dianteira, que é relativamente um pouco mais cara, porque ele compartilha com Fox e Polo, a mesma torre dianteira. Não sei a traseira, mas a dianteira eu tenho certeza que foi a que eu substituí, porque na época estourou os amortecedores. E com 6 anos de uso, eu também fiz a substituição da bateria e acabei colocando a bateria Amura também, por motivo de dei mole, né? Parei um dia em casa, deixei o farol ligado, passou o final de semana inteiro com o farol ligado, a bateria já tinha 5 anos de uso, aí deu no que deu e acabou tendo que fazer a substituição. Mas fora isso, é um carro que sempre não me deixou na mão. A gente faz longas viagens, eu cheguei a fazer eu estou na 6ª viagem que a gente faz de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, até Teresópolis, que é aqui no Rio de Janeiro. Essa viagem, ela gira em torno de 1.500 km ida, 1.500 km volta. Eu, particularmente, eu não venho devagar, eu venho rápido, porque a estrada é bem deserta, muita reta e dá para vir, resumindo. E aí, é um carro que nunca me deu problema. E eu vim compartilhar com vocês porque tem muita gente adquirindo esse carro ainda, seminovo, né? Porque esse carro, se eu não me engano, deixou de ser lançado em 2021, que foi o final dele. E esse aqui, no caso, é um Cross Up TSI. Depois dele, em 2019, deu entrada ao Extreme, que inclusive a minha sogra tem um. Ela primeiro teve um aspirado, aí eu e minha esposa pegamos um turbo, e aí minha sogra andou no turbo, comprou um Extreme Turbo e esse aspirado passou para o meu cunhado. E esse carro, por ser o Cross Up TSI, ele tem uma série de particularidades. Quais? Se você vê na imagem agora, o painel tem esse acabamento que simula uma fibra de carbono, algo parecido. E embaixo dele, agora não dá para ver porque a gente está de dia, mas na parte inferior dele ali acende um LEDzinho à noite, que dá um acabamento super legal, muito luxuoso. E o Cross Up TSI, ele vem com bancos em couro, volante em couro, a manopla de marcha e a alavanca de freio de mão em couro e banco com 3 lugares atrás. Esse carro aqui no documento, ele é 5 lugares. Depois dele, começou a vir todos eles com 4 lugares. Cabe 5 pessoas? Não, não cabe. Eu acho que desde o começo também esse carro deveria ter vindo com disponibilidade para 4 ocupantes. E aí vem um dos motivos de eu fazer esse upgrading e mudar o nosso carro da casa. Porque por mais que ele seja um carro muito confiável, ele seja um carro muito econômico e de manutenção muito barata, ele é um carro pequeno. O porta-malas dele, eu não sei a litragem correta, mas vou deixar aqui na tela, vou pesquisar na internet com certeza, mas realmente é um porta-malas muito pequeno. E acredito eu que dentro de todos da categoria dele do ano, eu acredito que o Up é o que tem o menor porta-malas, tá? Realmente é muito pequeno, é muito estreito. E aí com isso, todas as vezes que eu e minha esposa a gente tinha que fazer alguma viagem, a gente acabava utilizando a mala e o banco traseiro. E é o que acabava se tornando um carro de 2 lugares, né? Acabava virando um Smart. E aí, isso já era alguma coisa que incomodava, tomava um pouco da nossa, né? Puxa, esse carro é um pouco pequeno, um pouco apertado. E aí começou a vir o fator desconforto. Para uma utilização em perímetro urbano, é um carro sensacional. Pequeno, estaciona em qualquer lugar, rápido, ágil. Agora, para longas viagens, meu amigo, não é confortável.
principalmente por causa do banco. O banco desse carro, ele não é um banco confortável. Muitas pessoas fazem a modificação desse banco para a modificação do banco da GLA. Fazem a substituição do trilho, então acaba se tornando um banco mais confortável. Não sei se chegam a substituir o dianteiro e o traseiro, mas os dianteiros eu já vi. Então, se você estiver pensando em pegar esse carro aqui e ter a intenção de fazer longas viagens, eu já quero te deixar um conselho. Prepare-se, porque o seu bumbum vai ficar quadrado. É um banco realmente bem desconfortável. E, falando em viagens, esse carro aqui, eu vou deixar até um trecho que eu fiz de gravação agora, vindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul para cá. Na primeira viagem, na primeira abastecida, olha a média de quilometragem comigo dirigindo. Bom, como vocês começaram a acompanhar no vídeo, a gente já saiu aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá pegando sentido Rio de Janeiro. Tanque cheio e odômetro zerado. Eu vou mostrar para vocês em trechos dessa viagem a média de quilometragem e quantos quilômetros a gente rodou com o combustível. Até para vocês terem uma noção do consumo desse carro em viagem. Eu normalmente, nessa viagem aqui, eu viajo entre 120 e 140. São retas muito longas, a estrada é muito deserta, então é muita reta. Então dá para utilizar essa viagem, dá para fazer essa viagem nessa velocidade tranquilo. Então o odômetro já está zerado aqui, a gente está pegando sentido Rio e eu vou mostrando para vocês a autonomia do carro. Bom, agora percurso já de 315 quilômetros, né? A gente saiu de Campo Grande, eram 4 horas da tarde. O consumo do carro ali já está em 3/4, né? Se a gente dá uma olhadinha aqui no consumo real do carro, né? A gente vai ver aqui que a média, a primeira média, né? Tá aqui, ó, em 18,2. E a gente fez todo esse trajeto com ar ligado. E na média de velocidade é entre 110 e 120, porque nessa parte agora minha esposa veio dirigindo. Então a gente vai fazer a viagem. Acho que normalmente eu costumo deixar ali até próximo de 1/4 para depois completar, porque esses combustíveis de BR não dá para confiar muito, né? Então aqui eu sei que eu tô de pódio e o combustível é confiável. A gente sempre para nesse churrascaria real aqui, né? Engraçado que de tanto já fazer essa viagem Campo Grande e Rio, a gente já criou uns pontos fixos assim de parada, né, para descansar, ir no banheiro, beber uma água, tomar um café. E essa aqui já é padrão, tanto na ida quanto na volta. E tá aí, ó. Então, vamos continuar a viagem. Bom, 644 quilômetros já percorridos. A média do carro pelo computador de bordo é de 15,2, porque agora sou eu que estou andando, o pezinho aqui é um pouquinho mais pesado, mas vamos ver se essa média aqui vai bater com a média lá da bomba, porque eu vou completar também até travar lá o engate, né? Vamos ver se vai dar essa média aí também pelo computador de bordo, se o computador de bordo do Up é bem próximo do real. Ó, vamos fazer a continha aqui, são 645 quilômetros. Dividido por 46,76. Quanto é que dá? 13,79, Não tá muito fidedigno, né? Tá roubando 2 kmzinhos aí, mas é isso daí. Agora a gente veio um pouquinho mais chutado, né? Vim pisando mais. Aí a média cai mesmo. Mas é isso aí, bora pra cima. Porque agora só faltam 1.000 quilômetros. Bora lá. Depois disso, eu passei o carro para minha esposa. Minha esposa é um pouco mais contida no trânsito, dirige ali dentro do limite de velocidade. E aí, vindo numa média de 100, 110 km por hora, a média subiu para 18 km por litro. Então isso é uma diferença absurda, né? A gente está falando de 13,7 para 18 km por litro, uma diferença só de 20, 30 km de velocidade, né? Vindo a 110, 120 e eu vindo a 150, 160. Então, realmente é um carro que, para a estrada, é muito econômico. E eu já tive que vir uma vez do Rio de Janeiro para Teresópolis a 100 km por hora. Estava muito cheia a estrada, não tinha o que fazer. Botei quinta marcha, 100 km por hora e ele fez 19 km por litro.
Lembrando, todas as viagens que a gente faz, o ar-condicionado está ligado o tempo todo. Então, atente-se a esse detalhe aí, que se você tiver o intuito de comprar um up desse para fazer viagens, o banco é desconfortável. E já vou dar a minha opinião de cara. Banco traseiro desse carro é só para trecho em perímetro urbano. Se você estiver disposto a levar alguém ali atrás, leve seu inimigo, porque é muito, mas muito desconfortável. Não existe uma posição que você sente naquele banco ali, mesmo sozinho, que seja confortável. Então, para viagens, no máximo, os 2 bancos dianteiros. Falando de um calcanhar de Aquiles que esse carro tem, né? Porque todo carro tem um calcanhar de Aquiles. Pesquisando entre os fóruns, com curiosos, com proprietários, o que eu consegui determinar como um fator que realmente é um problema crônico desse carro, que na verdade é um problema que ele apresenta com esse tempo de uso, é a bomba d'água. Em média, esse carro com 80 e 90 mil quilômetros, a bomba d'água tem o hábito de dar tchau. Então, se você estiver fazendo a compra de um veículo desse e ele já estiver próximo dessa quilometragem ou já tiver passado dela, eu te indico a fazer a substituição. Uma dica muito boa para fazer a substituição da bomba d'água antes que ela apresente problema, porque se a bomba d'água parar, seu carro pode ferver, é quando você faz a substituição do kit de correia dentada desse carro. A substituição é feita com 120 mil quilômetros, que é uma quilometragem relativamente alta. Só que nesse modelo aqui do Up, nessa plataforma, é muito trabalhoso fazer a substituição do kit de correia dentada. Por quê? O carro é muito apertado. Existem profissionais no mercado que conseguem fazer a substituição dela sem fazer a desmontagem da frente. Mas a grande maioria dos profissionais desmontam farol, para-choque, para-barro para poder ter acesso a toda a área ali. Então, já que você está fazendo a substituição do kit de correia dentada, eu te faço também, te dou o conselho de fazer a substituição da bomba d'água também, porque já está tudo ali dentro do mesmo ambiente, então só vai ser feita a substituição. Ela não é barata, esse aqui é mais ou menos o preço de mercado do kit de bomba d'água, e esse aqui é mais ou menos o kit do preço do kit, né, de correia dentada, com esticador, vem todo o kit completo. E eu paguei de manutenção, de mão de obra, R$500 para fazer a substituição do kit de correia dentada desse carro. Durante todo esse tempo, o único problema que eu achava que poderia acontecer foi o da bomba d'água. Se você é proprietário de UpTest ou conhece alguma outra história, deixa aqui nos comentários o que esse carro também tem mania de apresentar como um defeito crônico, né? Um outro defeito crônico que esse carro tem é ali na parte de dentro, e eu vou mostrar para vocês. Bom, falando aqui da parte interna do carro, como eu já tinha dito para vocês, tem esse detalhe em fibra de carbono, volantes em couro, manopla em couro. Um defeito que você vai sempre encontrar na maioria dos Ups é aqui no suporte do telefone. Ele tem esse sisteminha aqui de borracha para abraçar o teu aparelho celular, que com o tempo ele tende a rasgar essa borracha. Por mais que ela não deixe de estar aqui, né, porque ela só cede, quando você coloca o telefone, ela joga o teu telefone no chão. Tanto que essa peça que vende separado no Mercado Livre, então se você entrar no Up e já tiver com essa borrachinha que desgasta, não fique preocupado, não é mau uso, é realmente um defeito que esse carro tem nesse material aqui. Outro problema muito interessante que aconteceu com esse carro aqui foi os alto-falantes. Depois de pesquisar um pouco mais sobre isso na internet, eu descobri que é um defeito crônico também. Basicamente, um belo dia, eu liguei o som do meu carro e simplesmente só os tweeters funcionavam. Não funcionavam os 4 alto-falantes. E eles queimam os 4 de um dia para o outro. Tanto que o profissional que fez a substituição desses alto-falantes disse para mim que já era o 4º Up que ele pegava com esse mesmo defeito. E aí, para colocar um som com uma qualidade um pouquinho melhor que os alto-falantes originais, sem ter que fazer instalação de amplificador, eu fiz a instalação de 4 alto-falantes da JBL,
aquele mais básico. Vou deixar o link aqui e a imagem para você na tela. Então eu fiz a substituição desses 4 alto-falantes e aí depois disso eu não tive problema. Isso foi em 2023, a gente já está em 2025 e está tudo funcionando perfeitamente. E sim, é um problema crônico, não só do Up, mas também do Polo. Um dia você vai ligar o som do seu carro e os 4 alto-falantes não estão mais aí para jogo. Outro problema muito comum nesse carro, que aconteceu com esse aqui, com o Up Extreme da minha sogra e outros Ups que eu já andei olhando por aí, é esse front lip que ele tem aqui. Ele tem uma segunda peça aqui embaixo, como vocês podem ver aqui na imagem, tanto que ela vende no Mercado Livre também, que eu não sei se ela é roubada ou se ela cai com o uso ou se é parando em calçada bem próximo do para-choque e aí quando você dá ré ela escapa. Eu não sei, mas é muito comum você ver Up na rua sem esse segundo arremate desse front lip aqui, como você pode ver na imagem, com e sem. É um acabamento que não chama muita atenção, mas para quem é dono do carro e conhece, você acaba sentindo a falta dele. E eu só senti a falta dele porque parou o da minha sogra e o nosso, um do lado do outro, e eu olhei e falei, tem uma diferença grande aqui nesse carro. E eu olhei, tava sem o front lip. E aí, beleza, fiquei de comprar, acabei não comprando. Pouco tempo atrás, cheguei na casa da minha sogra aqui em Teresópolis. Qual era o carro que estava sem o front lip? O dela. E aí depois, olhando na rua também, reparei que a maioria dos Ups TSI perdem esse front lip aqui. Então, se você, por acaso, vai comprar um ou ainda tem seu Up TSI e tá com esse front lip aqui, passa um parafuso de baixo para cima, um parafuso com rosca soberba, alguma coisa para travar, porque eu acho que provavelmente você também vai perder o teu front lip. Bom, vocês repararam que muitas vezes nesse vídeo eu falei sobre conforto, né? Que eu acho realmente que para viagens, para longas viagens, o Up não é um carro muito confortável. E uma solução que eu consegui para deixar ele um pouco mais confortável e não mudando muito a característica do carro, eu fiz o quê? Eu subi a medida de pneu dele. Originalmente esse carro vem com pneu 185/60 de fábrica. E como vocês podem ver aqui, eu coloquei um pneu 185/65. Ele ficou um pneu um pouco mais balão, só que ele ficou realmente bem mais confortável. Então acaba que o pneu tem a função também de fazer o carro ficar um pouco mais macio na dirigibilidade, né? Tanto no perímetro urbano quanto na estrada. E eu achei uma excelente solução. Até o preço também não é muito diferente. Esteticamente falando, não fica mais bonito, mas eu achei que ficou muito mais confortável. Só que tem um porém que você precisa se atentar. Originalmente, a maioria dos veículos, a quilometragem que está marcando no painel normalmente não é a real. Ele rouba 5 km para cima, porque se você vai passar num radar de 50 e você passa 50 no painel, pode reparar, com pneu original e roda original, nunca está 50 no painel e 50 no radar. Quando você passar 50 no painel, o radar vai marcar 45, 44, ele sempre rouba para mais, né? Se você aumentar a medida do pneu, vai ficar exatamente igual. Então, se você passar num radar de 50 e tiver 50 no painel, você vai passar 50, tá? Não queira passar muito perto do limite de velocidade ali, porque se você subir a medida de pneu, fica arriscado você tomar uma multa. Mas, na minha opinião, vale muito a pena aumentar a medida de pneu, porque o carro realmente ele fica muito mais confortável para o dia a dia. Bom, e um último problema que esse carro realmente me incomodava bastante, isso foi desde a compra. Assim que eu comprei, eu levei ele na Volkswagen algumas vezes e eu vi que ninguém ia conseguir resolver. Aí eu vou pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo, proprietários de Up, tirarem a minha dúvida de quem está assistindo, se isso realmente é um problema crônico ou se fui eu que fui o azarado. Mas esse carro aqui, por mais que ele tenha um isolamento de borracha aqui, bem no vinco, né, aqui ó, que separa
a porta da coluna, mas esse carro, acima de 130 km por hora, entra muito vento na cabine. E é a viagem inteira ouvindo vento entrando na cabine. Quanto mais você acelera, mais vento entra. Então isso realmente é muito desconfortável, porque se você quiser ter uma viagem silenciosa, sem som, mas numa velocidade ali entre 120 e 130, eu particularmente, nesse meu carro aqui, eu nunca consegui. Sempre foi muito barulho. Eu levei na Volkswagen umas 2, 3 vezes. Ah, não, a gente mexeu, a gente resolveu e nada. O que eu acho que pode ser um problema do meu carro é porque o barulho era muito maior na primeira vez. Já fazia barulho de vento a 80, 90 km por hora. E aí eles resolveram. E aí quando eu peguei a estrada com o carro, que eu andei a 120, 130, o barulho continuou. Eu levei de novo, eu vi que eles não resolveram, então eu resolvi não bater mais cabeça. E aí, deixa nos comentários desse vídeo aí se realmente é um problema da estrutura do Up TSI ou se fui eu que fui um azarado. E outra coisa que você pode estar vendo nessa imagem aqui, que realmente é muito feio, mas eu tive que deixar essa peça aqui, inclusive foi meu cunhado que colocou ele quando esse carro ficou um ano parado, ele utilizou algumas vezes. Esse carro aqui, se você numa chuva quiser andar só com um dedinho de vidro aberto, só para dar aquela ventilada ou uma troca de ar, esquece, você vai se molhar inteiro. Esse carro aqui, toda a água da coluna entra se o vidro estiver um pouquinho aberto. E aí a solução é colocar aqui essa calha, que não fica muito bonito, mas fica muito funcional. Na viagem que eu fiz agora de Campo Grande para cá, eu peguei uma forte chuva e essa calha aqui me permitiu vir andar com o vidro um pouquinho aberto para poder fazer uma troca de ar dentro do carro. E aí não fica bonito, mas é 100% funcional. E um outro ponto que esse carro também deixou a desejar, na minha opinião, que seria algo que facilmente a Volkswagen poderia ter resolvido, é um piloto automático, que já vinha no Onix do mesmo ano, que é você travar a velocidade ali e poder fazer uma viagem com velocidade cruzeiro travada, não ficar apoiando o pé no acelerador o tempo inteiro. Mas se você comparar ele com outros carros da categoria, vem com sensor de ré, detector de chuva, setas bem chamativas aqui na parte do retrovisor. Para a época, no ano de 2018, era um carro que dentro da categoria dele, ele era realmente muito à frente dos seus concorrentes. Não foi à toa que a gente optou por ele e é também por um empurrãozinho meu, porque o meu negócio é Volkswagen. Se você quiser acompanhar aqui o nosso canal, chegou aqui através desse vídeo, a gente tem um projeto de uma Passat Variant 1.8 20 válvulas turbo, ano 1999, onde vai fazer a instalação de FT450, bico, turbina e a substituição do câmbio por um sistema de câmbio 4x4. E a gente também tem o nosso Gol quadrado 1990, carburado, forjado, motor e câmbio. Hoje atualmente está rodando com 228 cavalos de roda. E a gente vai também fazer a instalação da FT450, mas vai continuar carburado e mostrar as possibilidades de uma injeção programável com carburador. Então meu negócio sempre é Volkswagen, mas acredite, eu vou pular o muro. E eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, quando eu estiver indo lá buscar esse carro, que é hoje inclusive, o porquê de eu estar pulando esse muro para o concorrente, sendo que meu negócio sempre foi Volkswagen. E falando lá de 2018, o valor de perda de valor desse carro, eu não senti. Porque em 2018, esse carro que foi adquirido por R$ 58.900. Hoje, em 2025, se você botar no Marketplace, Web Motors, o pessoal tá pedindo R$60 mil nesses modelos com esse ano. A gente está falando de quase 8 anos de utilização. 2017 para 2025, a gente está iniciando em 2026 agora. Pagar R$58 mil num carro e depois de 8 anos vender ele por 60 mil, eu não conheço nenhum outro modelo que conseguiu fazer essa façanha. Uma das grandes jogadas é porque a Volkswagen realmente descontinuou ele no mercado em 2021, se eu não me engano, para 2022.
E comparando ele com os concorrentes atuais do mercado hoje, Mobi, Kwid, Onix, realmente o Up é um carro muito melhor de se ter para perímetro urbano. Infelizmente você não consegue adquirir hoje um zero, mas a gente sabe que Volkswagen é Volkswagen, né? São carros de manutenção barata e carros duráveis. Então esse é um ponto muito legal também se você quiser adquirir um carro desse para utilização. É um carro que vai desvalorizar, vai ter que começar a desvalorizar, mas eu acho que a desvalorização dele vai ser muito lenta e não vai ser proporcional aos seus concorrentes do mercado. Essa foi a minha avaliação do meu Up TSI ano 2018, comprado 0 km. É claro que tudo que eu falei nesse vídeo é baseado na minha opinião e, é claro, em todas as experiências que eu tive com o meu carro. Obviamente que talvez você tenha tido experiências diferentes ou você conhece pessoas que tiveram experiências diferentes. Por dois motivos. Primeiro, que é a utilização do veículo. Esse carro aqui sempre foi utilizado em perímetro de rodovia, né, que é a condição ideal. E aquela famosa frase, né? Não existe nada mais diferente do que dois motores e dois carros iguais. Então você pode pegar dois carros do mesmo ano, mesmo modelo, eles vão ser diferentes. Mecânica, carros, é isso. Então é importante até para você que está assistindo esse vídeo aqui, deixa nos comentários quais foram os perrengues que você passou, quais foram os pontos positivos, divergências do que eu falei aqui, porque o intuito aqui é a gente poder instruir as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, têm interesse em embarcar nesse carro, que para mim é um dos melhores compactos que a Volkswagen já fez em toda a história dela. E se você assistiu esse vídeo e gostou desse conteúdo, deixe o seu like. É muito importante que você curta o nosso vídeo, porque quando você assiste ele até o final e curte, a plataforma entende que é um conteúdo legal, é interessante e ela oferece para que outras pessoas, assim como você e como eu também, que são apaixonados por carro, possam conhecer um pouco mais sobre os modelos, conhecer um pouco mais sobre a história e poder também saber um pouco mais sobre o modelo do Up TSI. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo. E já vou deixar um spoiler, o próximo vídeo é eu indo lá buscar o carro novo da garagem. Forte abraço!